Agora vamos ver a teoria formalmente sobre a matriz inversa. Lembra que quando você tem um número real, 5, 40, 0,5, que não seja zero, você sempre pode invertir o número. Quer dizer, pode passar a dividir esse número. Então, isso se chama o inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de um número é aquele outro número b, tal que quando você multiplica A com B, dá como resultado 1. Então, isso é o que nos permite resolver sistemas no ensino médio. Passar a dividir e passar a multiplicar não é outra coisa que multiplicar pelo inverso multiplicativo de um número, não? Com esta ideia, a matriz, dada uma matriz quadrada, aqui nesta aula somente vamos falar de matrizes quadradas que tenham o mesmo número de linhas que de colunas. A matriz é invertível ou não singular, são dois sinônimos. Se existe outra matriz do mesmo tamanho, então outra matriz do tamanho n por n, tal que quando você multiplica a direita dá a identidade e quando multiplica a esquerda dá a identidade. Lembra que em geral as matrizes não é o mesmo multiplicar A vezes B que B vezes A, não? Então a inversa é aquela matriz que quando você multiplica, seja a esquerda ou a direita, dá como resultado a identidade. Lembra que a matriz identidade é a matriz que tem uns na diagonal e fora da diagonal é tudo zero. Nesse caso, a matriz B se chama de inversa. E vamos escrever, isto é uma forma de escrever, não é dividir, é a inversa. Então, A menos 1, vamos a chamar de inversa e vamos a escreverla dessa forma. Isto não quer dizer 1 sobre A, porque isto não faz sentido. Então, para fazer sentido a 1 sobre A, a gente não vai falar de 1 sobre A, vai falar da inversa de A. Um exemplo, se você tem A, 2, 1, 1, 1 e B tem esta matriz, então B é a inversa de A. Como eu sei isso? Eu tenho que multiplicar 2, 1, 1, 1 e agora tenho que multiplicar por B. E quando eu multiplico linha com coluna, isto dá 2, menos 1 dá 1, 2, menos 2, mais 2 dá 0. Aqui, linha com coluna, 1 vezes 1, menos 1 dá 0. E aqui dá 1. Então, essa é a inversa. E também deveria fazer deveria conferir isto. Você pode conferir isto em seu caderno fazendo a conta, não? Porque este B não é, observa que a inversa não é invertir, não é dividir pelos elementos. A inversa de A não é dividir, a inversa de A não é dividir pelos elementos, não é fazer 1 meio, 1 sobre 1 e 1, não? Não é dividir tudo, não é invertir tudo, isso não faz sentido. Então, toma cuidado aí. A inversa é a matriz que quando multiplica a outra matriz dá como resultado a identidade. E a forma desta outra matriz, a forma desta inversa, é bem difícil de falar algo sobre isso. No caso 2 por 2, somente neste caso calcular a inversa é fácil, é relativamente simples e é relativamente rápido, não? Então, se você tem A, B, C, D números, podem ser 0 ou não, definimos o determinante como este número, que é esta diagonal de aqui, menos esta diagonal de aqui. Sim, então, BC é este daqui e AD é este daqui. Aqui tem um problema. Sim, então é a diagonal menos a outra diagonal. Isto é 2 por 2, isto não vale 3 por 3.
Então, esto dá um número como resultado. ¿Qué dice ese número? No sabemos. E se o determinante, se esse número não é zero, então a matriz é invertível. E a inversa se calcula desta forma. Como? Este daqui troca com este daqui. Então este A passa para baixo e este D passa para cima. E este V e este C simplesmente mudam de sinal e divido todo pelo determinante. O porquê isto é verdade, vamos simplesmente conferir. Se o determinante for zero, então a matriz não é invertível. Já vamos falar sobre isso. O porquê eu digo que a inversa é desta forma? Vou colocar aqui a matriz A, B, C, D, esta matriz aqui. E vou colocar a inversa, esta que eu digo que é a inversa, só que vou tirar este número para não afetar muito. Vou aqui colocar D menos B, aqui dá menos C e aqui dá A. E vou multiplicar essas duas matrizes. Lembra que estou esquecendo esse 1 sobre det, que isso é um número, não? Então, este vezes este dá AD menos BC. Linha com coluna. Aqui que dá? Aqui dá A menos BA. E aqui dá mais AB. Ou seja, aqui dá zero. Que dá aqui? Aqui também dá zero. Dá CD menos DC. Aqui também dá zero. E aqui na última linha, na última entrada, aqui dá menos BC mais AD. Então, este número que ficou aqui, ficou nos dois lados. Eu posso tirar esse número para fora, AD menos BC, e aqui vai dar 1001. E isto daqui não é outra coisa que o determinante. Então, se eu divido pelo determinante aqui, e eu coloco aqui 1 sobre det, e aqui eu coloco 1 sobre det, este com este vai embora e o resultado vai dar exatamente essa matriz, não? Então, este é um método muito simples de calcular o determinante, mas tristemente este método somente é válido para matrizes 2 por 2. Vamos calcular, por exemplo, esta matriz 1, 2, 4. Como se calcula o determinante? O determinante dá 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. Isto dá como resultado 4 menos 3. 4 menos 6. Isto dá menos 2. O determinante menos 2. Então, como seria a inversa? A inversa é, troca a diagonal, o 4 passa a ser 1 e o 1 passa a ser 4. Troca os dois elementos da diagonal. E os elementos que estão fora da diagonal, coloca com negativo. Aqui era 2, agora é menos 2. Aqui era 3, agora é menos 3. E multiplica, ou melhor, divide pelo determinante. Então, 1 dividido com este menos 2 que deu aqui. E essa é a inversa. Então, calcular a inversa de uma matriz 2 por 2 é extremamente fácil. Isto leva a um teorema, que é realmente o teorema de como resolver um sistema quadrado passando a dividir, que não é passando a dividir, é multiplicando pelo inverso. Então, se A tem solução, se A é invertível, o sistema A vezes x
tem exatamente uma solução, tem uma única solução. Tem uma e não mais que uma. Ou seja, está dizendo isso, exatamente uma. Isso é importante. Dada por x é igual a, multiplico nos dois lados pela inversa. A inversa se escreve assim e no lado esquerdo vai dar a identidade e no lado direito vai dar este resultado. Isto foi exatamente o que fizemos no vídeo passado. Vamos fazer um exemplo. Como resolvemos este sistema? Então, para resolver este sistema, sabemos que x, y, z, como esta é a inversa de esta matriz, a matriz associada a este sistema é a matriz 2, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 2, 1, que é esta que está aqui, 2, 2, 3, que é esta matriz que está aqui. E ele está dizendo, olha que a inversa dá isso. Acredita em mim que a inversa dá isso. Então, qual vai ser a resposta? A resposta, se você acredita que essa é a inversa, a resposta é simplesmente multiplicar esta matriz inversa vezes V, que é 1, 1, 1. E o resultado desta multiplicação é a resposta. O resultado dá, neste caso, dá menos 2, 1, 1. ¿Sí? Línea vezes coluna, línea vezes coluna, línea vezes coluna e dá este resultado. Então, se você sabe a inversa, se você conhece a inversa, você vai poupar muito tempo resolvendo equações. Desde que você saiba calcular a inversa. Bom, antes de calcular a inversa, vamos ver algumas propriedades. Tem um problema geralmente é que as pessoas conseguem entender como calcular a inversa, mas não entendem para que serve a inversa particularmente. Serve para isto, serve para solucionar problemas de forma mais simples. Então, algumas propriedades, se você tem duas matrizes que forem invertíveis, então a inversa da inversa é invertível, ou seja, se A é invertível, a inversa é invertível e a inversa da inversa, pois é a mesma A. Ou seja, se você inverte e depois inverte de novo, o resultado é a mesma A. Se você multiplica duas coisas que forem invertíveis, o resultado é invertível. A multiplicação de duas matrizes invertíveis é invertível, todas do mesmo tamanho. E a inversa, você pensaria, a inversa, então eu passo este para cá e este para cá. E não, isso não é a inversa. A inversa é, isso está mal. Não é invertir cada um, é invertir cada um e multiplicar, mas multiplicar na ordem contrária. Ou seja, se eu multipliquei A vezes B, então agora eu primeiro coloco a inversa de B, depois coloco a inversa de A e multiplico na ordem. Lembra de novo que a ordem é importante. Se uma matriz é invertível, então a transposta, mudar linhas por colunas, também fica invertível. E a inversa da transposta é o mesmo que invertir e depois transpor. Então, se você conhece a inversa, ao contrário, digamos, das linhas e não das colunas, então simplesmente tem que transpor e deu. Por quê? Pense nisso. Bom, qual seria a inversa de este produto ABC? Se as três matrizes forem invertíveis, como seria a inversa de ABC? E a resposta é... A resposta é esta daqui, não? Por quê? Porque primeiro estava C, depois estava B e depois estava A. Aqui primeiro está a inversa de C. Desculpa, aqui de primeiro está a inversa de A, depois está a inversa de B e depois está a inversa de C. A ordem é importante, vai trocando a ordem, não?
E por quê? Porque se você multiplica sua matriz ABC com esta matriz, o resultado é a identidade. Isso é ser inversa, multiplicar por algo e que dê como resultado a identidade. Então, toma cuidado aqui com essas propriedades. É muito fácil se confundir com isso, não? Bom, como calcular uma inversa de uma matriz? Agora sim, vamos fazer a conta. Fazer esta conta toma tempo, não é muito difícil, mas dá muito trabalho, toma bastante tempo fazer estas contas, não? O que eu tenho que fazer para calcular a inversa de uma matriz? Por exemplo, esta daqui. Eu tenho que simplesmente aumentar a matriz colocando a identidade com a matriz aumentada. Uma vez eu tenho isso, eu reduzo e até convertir esta matriz, eu faço diagonalização faço redução até chegar na matriz identidade. E se eu consigo a matriz identidade no lado esquerdo, minha matriz vai ser invertível. E se não consigo, a matriz não vai ser invertível. Quando eu não consigo reduzir, por exemplo, quando se zera uma linha, aí a matriz não vai ser invertível. Então, queremos achar a inversa desta matriz, esta matriz A. O que diz o roteiro 1, 0, 4, 0, 1, 2, 0, menos 3, 4. O que diz o roteiro é o seguinte. Olha, coloca aqui a matriz identidade. E faz cálculos. Reduz essa matriz. Você tem duas opções. Ou chega até o final. E neste lado vai ficar uma matriz identidade. Ou não. Se você chega no final e aqui fica uma matriz identidade, a matriz que fica aqui é exatamente a inversa. Se não, é porque a matriz não tem inversa. Então, um exemplo. Vamos lá. Como se reduz isso, não? Eu preciso, para esta matriz, bom, esta primeira coluna já afortunadamente está bem. Então, 1, 0, 0, já está bom. Aqui vou deixar assim. A primeira coluna está boa. A primeira linha está boa também. E a segunda coluna vou deixar igual. E agora vou zerar este elemento daqui usando este elemento daqui. Então, a linha 3 vai ser substituída pela linha 3. E preciso multiplicar a linha 2 por quanto? Preciso multiplicar a linha 2 por 3 e somar. Quando eu multiplico por 2 e sumo, o resultado vai ser, aqui isto vai dar 0, isto vai dar 2, aqui vai dar 0 vezes, aqui não soma nada, aqui vai dar 0. Como multipliquei por 3 e sumei, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 1. Não, porque não se modifica nada aqui. Este 1 multiplicando por 0 não se modifica. Agora, eu poderia dividir por 2, mas antes de dividir por 2, eu vou zerar este cara daqui com este daqui. Como eu faço? A linha 2 vai ser substituída pela linha 2 e vou subtrair a linha 3. Aqui a primeira vai ficar igual. A terceira vai ficar igual. E a segunda linha é a que vai se modificar. Observa que estas duas daqui não se modificam porque são zeros. E o que se modifica é quando eu subtraio este menos este dá 0. Este menos este dá 0.
1 menos 3 dá menos 2. E 0 menos 1 dá menos 1. Agora uso este elemento daqui para zerar este daqui. Então isso é o quê? Isso é que eu vou fazer é substituir a linha 1, vai ser substituída pela linha 1 e preciso multiplicar a linha 3 por menos 2 e somar. Sim? Isto dá 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aqui não modifica nem a última linha. 0, aqui isto era um 3. Aqui dá 1, 0, 0, menos 2, menos 1. E agora sim vamos modificar. Observa aí. Multipliquei este menos 2. Este por menos 2 e sumei. Aqui deveria dar 0, porque eu fiz isso para que desse exatamente isso. Aqui deu 1, porque não tinha nada antes. Aqui vai dar menos 6. E aqui vai dar menos 2. Então, observa que neste lado, no lado esquerdo, aqui, dá quase a identidade. O único problema neste momento da identidade é que este 2, não? Como eu faço isso? Então eu preciso dividir a linha 3 por 2. Então eu divido por 2 a linha 3. Isto dá 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E aqui dá 0, 3 meios, 1 sobre 2. E aqui dá 1, menos 6, menos 2, 0, menos 2 e menos 1. A conclusão é que essa matriz que ficou no lado esquerdo, no lado direito, desculpa, 1, menos 6, menos 2, 0, 0, menos 2, menos 1, 3 meios e 1 meio. Isto é a inversa de A. Observa que a matriz original, a matriz A original era esta matriz. E observa que a inversa é esta matriz. E se você observar os números entre uma matriz e a outra, a priori não tem nada a ver. Ou seja, não tem como você, olhando somente os números, adivinhar que números vai ter a inversa, quais são as entradas. A priori é muito difícil fazer isso. Então, a única opção é fazer a conta. Sim? E como podemos verificar isto? Como podemos verificar que nossa conta está bem? Deveríamos multiplicar a matriz A vezes nossa matriz inversa. A matriz A era aquela matriz 1, 0, 4, 0, 1, 2, 0, menos 3, menos 4. E a matriz inversa que a gente calculou foi a matriz 1, menos 6, menos 2, 0, menos 2, menos 1, 0, 3 meios e 1 meio. E quando calculamos estas duas coisas, o resultado, linha por coluna, aqui dá 1, linha por coluna, aqui você pode conferir que, de fato, faça as contas e confira que, de fato, isso dá 0. Não precisa fazer a inversa por A ou A, ou seja, precisa somente fazer uma conta, ou A vezes a inversa, ou a inversa vezes A. Eu falei muitas vezes que a ordem de multiplicar
importa, mas para calcular a inversa, uma vez você tem a inversa, somente precisa fazer uma conta, ou esta daqui ou esta aqui. Por que funciona isso? Por que funciona este método? E porque você quer encontrar uma matriz B. E a matriz B tem que ser uma matriz que quando você multiplica A vezes B dá identidade. Se você considera os vetores coluna de B como W1, W2, Wn como indeterminadas, então multiplicar A vezes B é o mesmo que multiplicar A vezes a primeira coluna, A vezes a segunda coluna, A vezes cada uma das colunas. E como isso tem que ser igual à identidade, então a primeira, por exemplo, no caso 3 por 3, V teria 3 colunas, 1, 2 e 3. E você quer que a identidade seja isto daqui. Se você escreve essas contas, isso são 3 sistemas de equações. Isso é resolver este sistema por causa de esta primeira coluna aqui. Este sistema de aqui por causa de esta segunda coluna aqui. E este sistema de aqui por causa de esta terceira coluna aqui. Onde as variáveis são as colunas de V. Então você vai encontrar as colunas de V como variáveis e resolver estes 3 sistemas. Só que resolver estes 3 sistemas, como a matriz A sempre é a mesma, então as operações que você vai aplicar são exatamente as mesmas aqui, ou aqui, ou aqui. Então, isso que as operações elementares que a gente está aplicando de multiplico a linha 1 vezes 2 vezes a linha 2 e sumo com a linha 3, essas coisas, são exatamente as mesmas operações nos 3 casos. Então, em lugar de eu fazer este primeiro, depois este segundo e depois este terceiro, eu faço os 3 ao mesmo tempo. Então, eu resolvo tudo ao mesmo tempo. Se você quiser fazer este e este, também dá. Só que está sendo pouco eficiente. Sim? Por isso funciona nosso método e se faz dessa forma. Isto requer fazer as contas muito bem. Tem que fazer as contas com muita calma, porque em geral a resposta, se você coloca uma matriz arbitrária e começa a fazer estas contas, vai se dar conta que os cálculos podem ser bastante cansativos, não? Faça as contas com calma em casa. Se tem uma matriz, faça as contas com calma e vai dar. Qualquer erro aqui vai dar fatal com relação ao resultado final. Então, se você se equivoca multiplicando, somando, não vai encontrar inversa, vai encontrar outra coisa e aí já as respostas vão estar erradas, não? Então, faça estas contas com calma em casa e vai dar certo. Bom, vamos falar uma parte um pouco mais, digamos, mais elaborada sobre por que funciona esse método, porque outra justificativa que requer uma parte da teoria. Então vamos definir o que são as matrizes elementares. As matrizes elementares são as matrizes que se obtêm aplicando somente uma operação elementar à matriz identidade. Então, lembra que a gente viu que existem 3 tipos de operações elementares. A gente pode fazer 3 tipos de operações para não alterar as soluções. Então, a gente poderia fazer 3 coisas para não alterar as soluções. Desculpa. Uma é multiplicar por escalar. É quando você diz, a linha 2 vai ser multiplicada 5 vezes a linha 2. Se você faz isso na identidade, que resultado você obtém?
O resultado que você obtém é uma forma deste estilo: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E aqui vai dar 5, este 5 que está aqui. Essa é uma matriz do primeiro tipo. A outra matriz do segundo tipo era trocar. Quando você diz a linha 1 troca com a linha 2, que matriz vai obter? Se sua matriz inicial era a matriz identidade, o resultado disto vai ser isto daqui. Sim, vai ser aquela segunda linha vai ser a primeira e aquela primeira vai ser a segunda linha. Então, realmente trocou os uns na diagonal. E a outra era que a que a gente usa todo o tempo é substituir linhas. Que é quando a gente fala coisas do estilo linha 2 vai ser substituída pela linha 2 mais 3 vezes a linha 1. Então, quando você faz isso, na identidade, a terceira linha não se vê afetada, a primeira linha não se vê afetada, e o que se vê afetada é a segunda linha. E quando você faz isso na identidade, a única mudança é este 3 aqui. 3 porque está na posição 1, 2. 1 linha, 2 aqui. E o resto... Então é quase a identidade. Estas matrizes se chamam matrizes elementares porque não são a identidade, mas ficam muito perto de ser a identidade. Sim? E para que serve isto? Isto serve para formalizar o que a gente está fazendo. Então, quando você tem uma matriz deste estilo, por exemplo, e faz uma operação deste estilo, que é vou substituir a linha 2 pela linha 2 sumando 2 vezes a linha 1, obtém uma conta aqui. O que estamos fazendo, matricialmente falando, é simplesmente multiplicar. Isto se corresponde a uma matriz elementar e o que estamos fazendo para ir daqui a aqui é simplesmente multiplicar a esquerda por essa matriz elementar. Sim? Então, fazer uma operação elementar se corresponde matricialmente a multiplicar com uma matriz elementar. Sim? E se como consequência as matrizes elementares são invertíveis, se você faz, por exemplo, multiplica uma linha por 5, você pode desfazer isso dividindo por 5. Se você troca a linha 1 com a linha 3, você pode desfazer isso trocando de novo a linha 1 com a linha 3. Então, estas matrizes elementares, que são matrizes muito simplesinhas, todas as matrizes são invertíveis e a inversa de uma matriz elementar é outra matriz elementar do mesmo tipo. Isto para quê? Então, isto leva a um teorema que diz que se você tem uma matriz invertível n por n, então a matriz é invertível somente se é equivalente por linhas à identidade. Então, se você começa com uma matriz invertível assim, 2, 3, 5, 8, 9, 0, menos 1, 3, a matriz sem aumentar, e faz contas, e faz contas, e faz contas, e você consegue chegar na identidade fazendo contas por redução, então esta matriz é invertível. Se você não consegue chegar na identidade, então esta matriz não é invertível. Neste caso, as operações, a inversa é o produto das operações elementares. Sim? Então,
Observem os slides que eu enviei no Moodle. Aqui tem o resultado do porquê. Você tem e aplicar operações elementares é multiplicar por matrizes elementares. Então aqui eu multiplico por linha 1 por linha 3 e sumo. Aqui eu troco linha 1 com linha 2 e faço um monte dessas contas. E tenho como resultado a identidade de N. Sim? Isso quer dizer que esta matriz daqui, isso quer dizer que isto daqui é uma matriz que quando eu multiplico, se isto é B, esta é a matriz B que quando eu multiplico por A, dá como resultado a identidade. Então, esta é exatamente a matriz inversa. Esta B é exatamente a matriz inversa. Sim? E vice-versa. Então, se você consegue chegar de A a I e consegue chegar à identidade, consegue colocar a identidade no outro lado, é porque você consegue invertir a matriz. Um exemplo, este foi o exemplo anterior que a gente fez. Então, o exemplo da matriz inversa, observa aqui, passamos de isto, eu reduzi, simplesmente esqueci a parte da identidade do outro lado, não? Mas são exatamente as mesmas contas. Agora, este primeiro matriz se traduz em esta matriz daqui. Sim, é colocar 3 na entrada 3, 2. Aí está. Esta segunda matriz daqui, esta segunda operação daqui se traduz nesta daqui. Colocar menos 2 na entrada 1, 3. E assim, e assim por diante, não? Cada uma destas operações se traduz em uma matriz elementar. Sim? Se você multiplica as operações nessa ordem, se você multiplica E1 com E2, com E3, com E4, e você faz a conta, multiplica esta com esta, na ordem, não? E2 vezes E1, tá, dá uma matriz, depois multiplica esse resultado por E3, dá outra matriz, depois multiplica esse resultado por E4. O resultado é esta matriz daqui, que é exatamente a mesma matriz que a gente encontrou fazendo as contas anteriormente. Agora, que método usar? Esse método é útil? A verdade não. A verdade a gente não usa este método, não usa matrizes elementares para calcular inversas, porque isso requeriria fazer multiplicações e multiplicar matrizes é muito cansativo. A verdade, o método, algoritmicamente falando, que melhor funciona é o método que a gente viu antes, que é colocar aqui a identidade e reduzir até chegar à identidade. Sim, esse é o método com o qual a gente vai trabalhar para, de fato, calcular inversas. Mas isto é um dado teórico que depois a gente vai usar, a gente usa este tipo de informação para justificar coisas e para pensar em outras coisas. Então, não use isto para calcular inversas, mas pense nisto como uma ferramenta para pensar na teoria. Sim?